Não tem problema. Tá. Então, ó, a gente vai falar de reações inorgânicas. Reação de síntese, decomposição, simples troca e dupla troca. Essas são as principais. Reação de síntese. Reação de síntese é quando a gente tem vários compostos formando um só. A síntese total é quando os reagentes são substâncias simples e a parcial é quando os reagentes são substâncias compostas. Pelo menos um dos reagentes tem que ser uma substância composta. Tá? Então, são vários compostos formando um só. Toda reação de síntese total também é uma reação de oxirredução, importante. Vocês vão ver isso ainda quando a gente for. Não sei se eu vou chegar a dar isso para vocês, reação de oxirredução, muito provavelmente sim. Tem que olhar lá no plano de ensino. Não sei se vocês já tiveram isso. Reação de decomposição. Mas, ó, só para um spoiler para vocês não ficarem na dúvida, a reação de oxirredução é quando um agente oxida e o outro reduz, sabe? Um vai diminuir o NOx, o outro vai aumentar o NOx. Tem alguns exemplos. Tem alguns exemplos. Joga lá, reação de oxirredução na internet, vai aparecer vários exemplos. Olha direto na imagem, porque aí geralmente tem um quadradinho do NOx, aí você vai ver qual que aumentou, qual diminuiu. Mas vocês têm bastante reação de oxirredução em eletroquímica, por isso que eu estou na dúvida de que eu vou passar isso para vocês ou não. Acho que eu não vou passar, não tem eletroquímica no plano de ensino. Tá, reação de decomposição, quando a gente tem, é o contrário da de síntese, é quando a gente tem um composto se decompondo em mais compostos. E essa reação de decomposição, ela pode ocorrer por ação do calor, e aí ela se chama uma pirólise, ou por ação da luz, e aí ela se chama uma fotólise, tá? Então, ó, síntese, vários compostos formando um só. Decomposição, um composto formando vários, tá bom? Simples troca. A reação de simples troca, se atentem a isso aqui, ó. Olha como é só uma coisinha que troca, ó. Olha naquele exemplo, o cobre, ele vai trocar com a prata. O cobre é o Cu e a prata é o Ag. Olha ali, eles trocam de lugar, é uma simples troca. Olha o exemplo ali de baixo. O Na, não, o Br vai trocar com Cl, então o bromo vai trocar com cloro. É uma simples troca. Então, grava aquela estrutura ali anota no caderno simples troca e anota aqueles AB, A mais BC dando AC mais B. Porque é mais ou menos isso. É sempre esse esqueleto. A gente vai fazer alguns exercícios, aí vocês vão ver. Reação de dupla troca. Reação de dupla troca é quando a gente tem uma. Como o próprio nome já fala, né? Uma dupla troca, os dois trocam. E aí, nesse caso, tem algumas condições que precisam ser satisfeitas. Então, ó, AB mais CD dando AD mais CB. AB e CD podem ser ácidos, bases ou sais. No entanto, uma reação de dupla troca só ocorre se pelo menos uma das condições forem satisfeitas. Uma, AD e ou CB é menos solúvel que AB e ou CD. Segunda condição, AD ou CB é um eletrólito mais fraco que AB ou CD. Terceira condição, AB ou CD é mais volátil que AB ou CD. E quarta condição, a formação de gás. Então, tem algumas condições. Outras reações inorgânicas que vocês podem ver por aí é uma reação entre sais e ácidos. Então, ali, por exemplo, a gente tem um exemplo do sal ali, de prata. Ô, filha, você quer? Senta aqui, ó. Do sal ali de prata com o ácido clorídrico. Não, aqui não. Não tá dentro. Deixa eu usar a mesa digitalizadora. Uf, que é melhor.
Aí eu consigo anotar e não fica só no olhando, né? É. Ó, aqui a gente tem o nosso sal e aqui a gente tem o nosso ácido. Não sei se vocês conseguiram revisar aquela aula lá de funções inorgânicas, porque no final dela eu me embolei toda, e aí não consegui falar direito, então pelo menos as últimas funções também não deu tempo, né, de falar tudo. As últimas funções, hidretos, carbetos, essas coisas, seria bom vocês darem uma lidinha depois. Não vai aparecer muito disso no exercício, mas vocês vão ver. Tá. Outra reação comum, sal e base. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o nosso sal e aqui a nossa base reagindo. Outro exemplo de reação inorgânica, sal e sal. Então, aqui é um sal, isso daqui é outro sal. Os dois, olha que legal, os dois sais são solúveis e essa reação entre eles gera um sal que é insolúvel. Então, esses são os tipos de reações, ó. Vamos lá. Síntese, vários compostos formam um só. Decomposição, um composto forma vários, ao contrário, né? Simples troca, só um troca. Dupla troca, os dois trocam. Sal e ácido, sal e base, sal e sal. São essas reações inorgânicas que a gente vai ter. Tá? Vamos fazer uns exercícios? Eu coloquei aqui para vocês no drive de vocês. Essa lista de exercícios aqui, ela tem 4 páginas. Ela é bem boa, tem bastante exercício. Não vou fazer todos aqui com vocês, né? Até porque eu não recomendo que vocês façam todos por enquanto, porque vocês ainda não tiveram cálculos químicos. Está lá no plano de ensino para vocês ter, mas vai ser mais para as próximas aulas. Que aí vocês vão ter estequiometria, balanceamento. Então, tem muitas questões aí que envolvem estequiometria e balanceamento. Tanto que a gente não vai fazer hoje todas essas questões. Eu separei aqui no meu bloquinho. Eu espero, eu acho que vai dar tempo de fazer. Questão 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 15. Vamos fazer algumas questões então, nessa lista agora, tá? Eu coloquei também um gabarito. Então, depois, para quem quiser fazer em casa, tirar dúvida comigo, depois pode tirar também. Então, ó, questão 2. Dá para ver? Dá para ver. Tá tudo certinho, ninguém tá falando nada, tá bom, né? Então tá, seguir. Tá, questão 2. Você sabe como são pressurizadas as bolas de tênis? Antes que as duas partes da bola sejam seladas, pequenas quantidades de NH4Cl. Gente, NH4Cl. Nossa, tá grosso, né? Deixa eu diminuir a espessura. Então, esse NH4Cl é o cloreto de amônio. NH4 é amônio. Não vai confundir. Cuidado para não confundir com a amônia. Amônia é a NH3, né? E nitrito de sódio. Outra coisa que eu tenho que explicar para vocês é a parte de nitrito e nitrato, né? Ô, filha, você tá em cima do meu negócio, cara? Do mouse? Tá ruim. Vai fazer? Tá. Olha só. Putz, não sobrou espaço. Vou abaixar um pouquinho aqui. Olha só, outra coisa que vocês precisam saber. NO3, NO3 é nitrito. NO2 é nitrato. Tá bom? Isso é importante. Tá. São colocados dentro de cada uma das metades. O calor utilizado para selar essas duas partes
provoca as seguintes reações. Então, aqui a gente tem uma reação entre o cloreto de amônio e o nitrito de sódio, ou nitrato de sódio, formando o nitrato de amônio mais o cloreto de sódio. Então, aqui, ó, pode ver que é uma dupla troca, né? Eles vão trocar, ó. Aqui seria uma dupla troca, né? Ah, eu já tô respondendo a B sem saber. Aqui na 2, a gente tem uma substância se decompondo em mais, então é uma reação de decomposição. Que gás é responsável pela pressurização da bola? O N2 gasoso, né? Olha aqui o Gzinho de gás. Então, nitrogênio gasoso. Que é o nitrogênio. Que classificação cada reação poderia receber? Ah, já falei aqui, né? Um é dupla troca e a 2 é decomposição. Então, ó, percebe como trocou? Antes o cloro estava com amônio, depois ele ficou com sódio. E antes o nitrito estava com sódio, depois ele ficou com amônio. Então, é uma dupla troca. Os dois trocam. 3. Não, a 3 eu ia fazer com vocês, tá? Tudo certo? Tudo certo, Guilherme? Ah, que bom. Então, só para saber, né? Depois vocês me perguntam. É que eu não fico olhando muito chat, mas é isso. Tá. Tô com as respostas aqui. A gente tá na 3? 3. Tá. Quando se corta a cebola... Ué, peraí que alguém pediu para entrar. Permitir. Estranho, ela mandou solicitação e saiu? Ah, entrou. Tá, peraí que eu tenho que enviar um nome. É Isis. Tá, então voltando aqui. Quando se corta a cebola, às vezes se sente um ardor nos olhos. Sabe-se que a cebola, ao ser cortada, libera o gás dióxido de enxofre. Então, ó, cebolinha vai liberar o gás dióxido de enxofre. Como que é essa fórmula aqui, ó? Quer dizer 2. 2 o quê? Óxidos. Então, 2 oxigênios. Enxofre é o S, o símbolo dele. Naquela tabelinha que eu disponibilizei para vocês, um drive, ela tem o nome dos elementos. Ela é uma tabela simples, completa, atualizada e tem o nome dos elementos. É importante vocês se habituarem com o nome dos elementos, porque, por exemplo, fósforo. Você vai achar que fósforo é F, mas fósforo é P. F é outra coisa, é flúor. É flúor, entendeu? Senão vocês se confundem. Enxofre é S. Tá. Esse gás reage com oxigênio presente no ar, formando o trióxido de enxofre. O gás oxigênio no ar é o O2, né? Formando o trióxido de enxofre. Trióxido de enxofre, 3 oxigênios. Aí ficou feio meu 3. 3 oxigênios. E o enxofre é S. Que em contato com a água no olho produz o ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é um ácido manjado já. Se vocês vão fazer vestibular, é bom já saber como que é a fórmula dele, que é H2SO4, que é o responsável pela sensação de ardor nos olhos. Então, olha que legal, né, gente? Por que quando a gente corta a cebola, o olho lacrimeja?
porque a cebola libera o dióxido de enxofre que reage com o oxigênio que está no ar. E esse produto dessa reação, que é o trióxido de enxofre, reage com a água do olho, que vai gerar o ácido sulfúrico, que é um ácido mó, né, forte. Então, ácido sulfúrico forte? Acho que é, né? É, não falei besteira. Mal medo de falar besteira pra vocês? Tá. No texto acima foram descritas duas reações químicas. Escreva as equações balanceadas citadas. Tá, então a primeira equação é SO2, que é o dióxido de enxofre que é liberado da cebola, mais o O2 do gás oxigênio, que dá o trióxido de enxofre, SO3. Bruna, eu ainda não tive balanceamento. Calma, gente, eu vou te dar um spoiler. Ó, no balanceamento, tudo que está nos reagentes tem que estar nos produtos. Então, se a gente tem aqui quatro oxigênios e no produto a gente tem 3, quer dizer que a reação não está balanceada. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso mexer nos números que tem aqui na frente dessas moléculas. Eu não posso mexer nesses numerinhos aqui embaixo, não posso. O que eu posso fazer é mexer nos coeficientes estequiométricos aqui na frente. É o númerozinho que tem aqui na frente. Então, que números que se eu colocar aqui vai fazer com que a minha reação fique balanceada, com que tudo que eu tenho de reagente eu tenho nos produtos. Bom, como o foco da aula não é o balanceamento, eu vou já dar a resposta aqui, ó. Se eu colocar 2 dióxidos de enxofre, 2 trióxidos de enxofre e só um oxigênio, aqui eu nem preciso pôr esse oxigênio aqui, tá? Vou apagar essas setinhas, senão vai ficar muito... Ih, peraí. Senão vai ficar muita coisa. Eu ainda vou fazer outra reação aqui embaixo. Ó, 2SO2 mais O2, dando 2SO3. O que acontece? Esse 2, ele vai multiplicar a molécula inteira. Então, eu vou ter 2 enxofres no reagente, nos reagentes. Vou ter aqui, ó, 2 vezes 2 do oxigênio, ó, 2 vezes 2 do oxigênio. 4 oxigênios, com mais 2 daqui do gás oxigênio aqui. Dá 6 oxigênios no total. Então, eu tenho 2 enxofres e 6 oxigênios reagentes. Nos produtos, para que minha reação fique balanceada, eu vou ter que ter a mesma coisa. Então, eu vou ter que ter 2 enxofres, que é o caso, né? Porque 2 multiplica aqui com um zinho do enxofre. Então, eu tenho 2 enxofres e eu tenho 6 oxigênios, ó, porque 2 vezes 3 é 6. 6 oxigênios. Eu tenho 2 moléculas de SO3. Cada molécula tem 3 oxigênios, então tenho no total 6 oxigênios aqui. Bateu, ó, tudo que eu tinha nos reagentes eu tenho nos produtos. Então, pronto, essa é a minha primeira reação balanceada. Olha só agora, o que vai acontecer depois? O trióxido de enxofre produzido, ele vai entrar em contato com a água do olho. Então, a gente tem aqui o SO3. Não, vou mudar a cor. Bem. Então, a gente tinha aqui o SO3, que é o trióxido de enxofre, que é o produto dessa reação, que vai entrar em contato com a água do nosso olho e vai formar o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Aqui, agora, vamos ver se essa reação está balanceada. Ó, o que a gente tem nos reagentes, um enxofre, 4 oxigênios, porque 3 aqui e um aqui, né? 3 no trióxido de enxofre e um aqui na água. E 2 hidrogênios. São esses 2 aqui do H2O, que é da água, fórmula da água. Esse H2SO4, ele já vai ter, ó, 2 hidrogênios, um enxofre e 4 oxigênios.
Então, essa reação aqui já está balanceada. A gente não precisa nem mudar nada aqui, tá? Então, aqui eu já falei mais ou menos o que é o balanceamento, né? Praticamente expliquei. Mas é uma reação orgânica, né? Aqui, ou inorgânica, né? Porque trióxido de enxofre, dióxido de enxofre são óxidos, que é uma função inorgânica. Função inorgânica, óxidos. Lembra da última aula? Quais são as funções inorgânicas? Ácido, base, sal e óxido. E hidretos e carbetos também, mas que não é muito falado. A 4 é para fazer? É. Tá. Acidente espalha carga tóxica em Paulínia. Capotamento de caminhão com 14 toneladas de nitrato de amônio. Aqui, ó, lembra que eu falei nitrato? É NO3. Amônio, nossa, tá ruim, né? Deixa eu mudar aqui para preto, para dar um contraste maior. NO3 amônio é NH4. Então, nitrato de amônio é NH4NO3. Tá certo. Próximo ao Rio Jaguari, mobiliza a Defesa Civil de 3 cidades. Então, captamento de caminhão, 14 toneladas de nitrato de amônio, próximo ao Rio Jaguari, mobiliza a Defesa Civil de 3 cidades. Aí o exercício vai falar assim: escreva a fórmula do composto em questão. Ah, a gente já fez isso, né? Nitrato de amônio. NH4 é o amônio, NO3 é o nitrato. Equacione e balanceie a reação entre um ácido e uma base que produz esse composto. Então, ó, aqui a gente tem o nosso cátion, né? O NH4. Aqui, o NH3, o nosso ânion. Então, o NH4, ele vai vir de uma base, hidróxido de amônio. E o NH3 vai vir de um ácido. É só pôr um hidrogêniozinho aqui, ó, ácido nítrico. E essa reação vai formar NH4, NO3, que é o nosso nitrato de amônio, nosso sal, mais H2O. H2O. Ah, eu não tô aqui num livro, né? Dá para eu pôr aqui do lado, nada a ver. H2O. Não é nada a ver eu colocar ali embaixo. É. Deixa eu ver, próximo exercício. 5 não, é 6 agora. 6, aqui, ó. Observe a sequência de reações. Guilherme. Tá, aqui a gente vai ter que classificar, né? Ah, não. Mostrar o que é X, Y e W deve ser, né? Então, ó. Aqui, ó. Cálcio mais carbono mais 3 oxigênios, ó. Aqui já foi um carbono e 2 oxigênios. O que sobrou aqui? Ca, CO. Não, CO não. O carbono já tá ali, né? CaO. Aqui, ó. Vai estar peraí. Quando vocês vão fazer balanceamento, para vocês verem se está certinho, o que vocês fazem? Ó, faz assim, ó. Divide assim, reagentes, produtos. Aí põe os elementos, tipo assim, ó. Ca, C, O. Aí faz tipo uma tabelinha assim, sabe? E aí, para você contar quantos tem, você vai fazendo assim, ó, de palitinho, ó. Tem um cálcio de um lado, um cálcio de outro, que eu escrevi aqui. Um carbono de um lado, um carbono do outro, que está ali no CO2. Aqui, ó, nos reagentes, 2, 3 carbonos, ou oxigênios. Nos produtos, um oxigênio ali no CaO e mais 2 oxigênios ali no CO2. Tá a mesma quantidade para um lado para o outro? Tá, perfeito. Então tá balanceado. Então, vai ser CaO aqui primeiro, no primeiro. Vamos ver qual alternativa que tem CaO. Aqui não tem, aqui não tem.
não tem, aqui não tem. Pô, é C, né? Deixa eu ver se é C. É C. Ó, deixa eu ver, vamos conferir o resto, né? Só por precaução. Y. Aqui a gente tem um BA, aqui a gente tem um BA. Aqui a gente tem, ó, 2CL. Aqui a gente tem, ó, 2CL. O que sobrou aqui? O que tá faltando? Ó, tá faltando esse... Ó, 2K, tá faltando um cromo e 4 oxigênios, ó. Então, Y tem que ser aqui, ó, 2K, um cromo e 4 oxigênios. Então, tá certo. Aqui, ó, um zinco nos produtos, um zinco nos reagentes. 2 cloros nos reagentes, 2 cloros nos produtos. O que falta aqui, ó? Faltou os 2 hidrogênios. Aqui, ó, H2, perfeito. Então, é a C mesmo. Aí. Qual que é a próxima questão? Questão 7. 7. Aqui, ó, considere as equações. Ele quer saber qual que é de decomposição e qual que é de deslocamento. Só que como a gente está fazendo para treinar, vamos ver qual que é cada coisa. Que aí é bom que você já revisa. Aí. Tá, então, ó. Aqui, ó. Primeira etapa. Essa primeira etapa... Ih, minha mesinha tá tecando aqui, peraí. Travou? Putz, travou. Voltou? Voltou. Tá. Então, ó. Vamos ver aqui, ó. A gente tem o zinco trocando com o hidrogênio, ó. Ele vai trocar com o hidrogênio, só um troca. Então, esse daqui é de simples troca. Ou deslocamento, tá? Ela também pode ser chamada de deslocamento. Essa 2, ó, a gente tem mais de um composto formando um único composto. Então, é uma reação de síntese. Aqui, ó, a gente tem um que vai trocar, ó, antes a prata estava com o nitrato, e aí depois o sódio ficou com nitrato. Antes, o sódio estava com cloro e depois a prata ficou com cloro. Então, os dois trocam, né? Os dois trocam nesse caso aqui. Ó, esse, né? Esse troca com esse troca com esse, e esses aqui também trocam. Por isso que se chama dupla troca. Ó, gente, vou trazer uma questão aqui, uma questão meio a se pensar. Quando eu estava na UFSCar, ainda estou na UFSCar, né? Assim, não entreguei meu TCC, só falta o TCC, mas tudo bem. Ninguém precisa saber, finge que vocês não sabem. Quando eu estava fazendo essas primeiras matérias de educação, mas a minha professora, ela começou a questionar a gente se faz sentido a gente continuar ensinando esses tipos de reação de simples troca, dupla troca, decomposição, sabe? Então fica aí, né? Fica aí no ar. Eu levantei essa questão aí, fica aí no ar. O que vocês acham disso? Para mim, realmente, também não faz muito sentido ficar nomeando essas questões de simples troca, dupla troca. Ou pode ser só a minha ignorância mesmo, né? Não sei. Bom, enfim. Aqui, ó. Questão reação 4. Reação 4, a gente tem mais de uma substância formando uma única substância, parecida com a reação 2, né? Então, também aqui é uma reação de síntese. Aqui, questão 5. Questão 5, ó, uma substância se decompondo em mais de uma, ó, decomposição. Bom, a única alternativa que diz isso aqui, né, que a gente viu até agora, é a C. 8? Não, a gente está na 7. Não, peraí, me perdi.
A gente está na 7. 7 é a E. É a E. É, porque ele pede decomposição. Decomposição é a 5. Deslocamento é a 1. É a 1. Por isso que é E, ó. 5 e 1. Tá certinho. Tá, agora a questão 8. Eita! Putz, ficou tudo preto a tela. E agora? Puta merda, vou ter que. Voltou, gente, eu caí. Eu caí, eu voltei. Ou eu nunca caí, só travou pra mim. O que aconteceu? Minha tela ficou toda preta e voltou agora. Nunca caí, nunca caí. Nossa, pra mim a tela ficou toda preta. Falei, meu Deus, meu PC morreu, já era, né? Porque eu tô desconfiada de que a minha gata tá dormindo em cima do meu PC. Meu PC tá travando muito, muito. Eu não sei mais o que fazer pra ela não dormir em cima do PC, meu. Porque ele vai desse jeito. Vou ter que comprar outro PC, mano. Meu, usou ele pra dar aula e agora? Ai, meu coração até parou. Ai, a gente tem 5 minutinhos, ó. Dá tempo de fazer a 8 e a 15, que são as... Então, ó. Cadê a questão 8? Ó, questão 8. A sequência que representa, respectivamente, reações de síntese, análise simples troca e dupla troca são. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Aqui, o zinco, ele vai trocar com chumbo. Então, essa daqui é de simples troca, né? Aqui, ó, aqui os dois trocam, ó, tanto o F e o S, quanto o H e o Cl, ó, os dois trocam. Então, é uma dupla troca. Aqui, ó, uma substância se decompondo em várias. Então, é uma decomposição ou análise. É outro nome. É, aqui, ó, várias substâncias formando uma, síntese. E a única alternativa que corresponde a isso, né? Porque tem que ver respectivamente, então é na mesma ordem. Então, ó, reação de síntese. Qual que era de síntese? É a 4. Análise é a 3. Simples troca é a 1. Dupla troca é a 2. Então, é a alternativa C, ó. 4, 3, 1, 2. Bom, então, para finalizar, 12ª questão aqui, ó. Quando o mineral magnesita, composto principalmente de carbonato de magnésio... Opa. Ah, não, não é a 12, é a 15 que eu tinha separado para fazer com vocês, verdade. É a 15. Peraí, cadê a 15? Essa é 15. Ó, considerando o esquema a seguir, indique as espécies formadas em A, B, C, D, E e F. É a forma solvatada, aquosa, líquida, sólida ou gasosa em que elas se apresentam. Então, ó, essa daqui eu vou ter que conferir, que ela é meio extensa. Dá pra ver se eu não vou fazer besteira. Então, ó, aqui, ó, o ácido em água, ele vai liberar H+, e vai ficar os íons Cl-. Então, esse A é o Cl- aquoso. Por que aquoso? Porque ele está em meio aquoso na água. Aqui no B é o Na sólido, que na água ele vai ficar com os íons Na+ aquoso. Então, B é Na+ aquoso. Esse Na+Cl, esses íons Na+Cl vão se juntar formando o sal NaCl.
Aquoso ainda, porque tá no meio aquoso, né? Tá no meio da água. E aí, ó, vamos adicionar esse AgN3 em excesso, que é um sal que na água ele se dissocia. Então, o que vai acontecer? Aqui nessa D, a gente vai ter os íons separados de Na+, Cl-. Aqui todos aquosos, tá? Aqui tudo é aquoso. E desse outro sal que colocaram aqui, da prata mais e do NO3-. Tudo aquoso. O que vai acontecer? Vai acontecer uma dupla troca. Então, vai acontecer uma reação aqui entre esses íons. Que antes a gente tinha o NaCl e o AgNO3 e depois vai trocar. Ó. Eu vou escrever a reação aqui embaixo. Ó. Na+, aquoso, mais Cl- aquoso, mais Ag+, aquoso, mais NO3- aquoso. O que vai acontecer nessa reação? Que esse daqui, antes de se dissociar na água, era o NaCl, que é o cloreto de sódio, e aqui, antes de dissociar na água, era o nitrato de prata, GNO3. Vai acontecer uma dupla troca, e aí vai ficar NaNO3 mais o AgCl. Tá? Então, aqui, o nosso E é o AgCl sólido e o nosso F é o NaNO3 aquoso, tá bom? É isso, gente. Terminei. Conseguimos fazer todos os exercícios dentro do tempo, perfeito. Vou parar a gravação. E boa noite, gente. Sextou, né?